um homem com duas grandes paixões na vida. Para Washington Oliveto, a criatividade e o Corinthians são essenciais. No momento em que a W Brasil e a McCann Erickson dão as mãos, o executivo todo-poderoso faz questão de ficar perto da criação e longe da burocracia, numa sala com as bandeiras do Brasil e do Coringão, que ainda nem foi colocada na parede, mas será, com certeza. Sobre a fusão das agências, Washington prefere definir como um casamento feliz. Tem muitos boatos, até a palavra não é fusão, né? Porque na verdade foi um casamento mesmo isso. Tinha uma coisa muito ideológica. Ou seja, é muito curioso que na história do Grupo Interpublic, da McCann Erickson, que no Brasil vai fazer 75 anos esse ano, no ano que muda de nome, ela sempre foi uma empresa de comunicação no seu sentido mais amplo, ou seja, não só uma empresa de publicidade, e muito pioneira em coisas atreladas à cultura popular, como, por exemplo, o primeiro repórter ESSO de rádio no Brasil. O Tigre da ESSO, que marcou a infância de tanta gente. E essa obsessão com a cultura popular eu sempre tive através da W. Então existia uma parecência muito grande entre as duas, o que permitia esse casamento bacana. Eu acho que nós vamos vender melhor, respeitar ainda mais a inteligência desse pessoal que está nos vendo, acrescentar coisas mais gostosas, mais divertidas, novas informações na vida deles. Obviamente também que essa agência ela já é uma agência que nasce no momento em que a propaganda é cada vez mais diálogo e menos monólogo. A relação do interativo está cada vez mais forte. Essa agência já nasce com um discurso de objetivo total, assim, de ser obsessionada pelo digital, sem perder o analógico. Então tem um monte de coisas que eu acho que as pessoas podem, até o telespectador comum, não vai racionalizar, mas vai sentir. Menos também é mais na propaganda. Para o criador do comercial do primeiro sutiã, o óbvio funciona porque é popular. Difícil para esse redator de grande experiência é colocar no mesmo pote simplicidade e inteligência. Para criar o mundo o suficiente. Os melhores trabalhos da publicidade são aqueles que parece que não tiveram um autor. Parece que foi o próprio produto que fez aquilo, que aquilo surgiu espontaneamente, que aquilo é tão lógico para aquele produto que você diz assim, poxa, esse produto só podia ter uma propaganda assim. Como é que ninguém pensou nisso antes? Isso é o mais difícil de fazer. E quando você consegue, e esse foi o grande privilégio, por exemplo, da minha vida, fazer muitas vezes essas coisas que é óbvio, como é que ninguém pensou nisso antes, estava na cara, só podia ser assim, ou seja, quando coisas que teoricamente desaparece o autor, aí dá muito certo, aí todo mundo quer saber quem fez. E é aí que você fica conhecido. Quer dizer, agora por causa desse casamento e desse seu novo cargo, que eu não sei se é o antigo, só que numa sala nova, porque eu li em algumas... O número de apelidos é muito, mas tem muitas retrancas, né? É o final, não, basicamente o que eu chamo aqui é Chairman e CCO, Chief Creative Office de criação e tal. Sim. Daqui, da América Latina, do Caribe e tal. Depois, daqui a 7, 8 anos, quando eu largar o dia a dia, eu vou ser o embaixador criativo do grupo, no mundo inteiro. Mas, na verdade, eu, como tudo isso, não passo de um redator. O que eu faço melhor é isso. Então, eu prefiro manter o meu performance, que é aonde eu me movimento melhor na minha atividade, é, sem dúvida nenhuma, na criação, na produção e na relação com os clientes. Porque, inclusive, o medo, assim, o receio das pessoas que admiram o teu trabalho era que agora, com esse casamento e com esse novo cargo, cheio de nome em inglês, você fosse se afastar um pouco da criação e ficar mais fazendo meio de campo de outras coisas. Não, mas tanto assim que, olha, aqui é toda a criação. Eu continuo com a estrutura toda aberta, aqui é quando quiser fazer uma reuniãozinha, e eu propositalmente quis vir para cá. A área, digamos, mais formal da agência fica aqui em cima. Ah, você está no meio da criação. No meio da criação, como sempre. E com uma cadeira em cada mesa. Como sempre.
papéis dos mercados emergentes. Durante a recente crise mundial, um tema virou assunto nos bastidores da propaganda: como trabalhar bem com menos verba e mais resultados. Para Washington, a publicidade mundial andou enfrentando problemas de autoestima. A publicidade foi uma atividade muito bem sucedida em termos de rentabilidade. Isso baixou, muitas atividades baixaram. Isso é um ponto de vista do produto final. Já de alguns anos para cá, a gente vem tendo, não só na publicidade, mas em todas as atividades tidas como criativas, uma certa ressaca, assim, um momento meio complicado. Um dos discursos que eu embuti fortemente no primeiro dia da W Macan foi que a nossa luta principalmente vai ser para fazer uma coisa que eu acho que vale também para a televisão, vale para o cinema, vale para a música popular, vale para um monte de coisa, que é revalorizar a criatividade embasada, mas espontânea, e desvalorizar a mediocridade teorizada. Hoje você tem muita coisa que na verdade é frouxa, é fraquinha, mas a teoria é fabulosa. As alternativas desse mundo participativo, digital, interativo e tal, são muito divertidas, né? Eu vi, por exemplo, uma coisa fascinante de moderno, de interessante, pegando todas as mídias. É um chocolate asiático. Eles só tiveram um problema, a campanha foi tão boa que eles perderam a campanha em 1 ano e meio. Que era um chocolate asiático que ele era o 4º mais vendido. E aí eles fizeram uma campanha que era assim, o seguinte: eles resolveram patrocinar o 4º time de futebol do país, não o primeiro. Resolveram dar prêmio sempre para o 4º cara que chegava na prova de natação, o 4º cara na corrida de ciclismo, a 4ª moça no concurso de Miss da cidade. Eles patrocinavam os programas em 4º lugar de audiência, os sites em 4º lugar de audiência. Eles se identificaram com essa coisa de somos o 4º, e em 1 ano e meio viraram o primeiro e perderam a campanha. Perdeu a graça, né? Mas é muito legal você ver que essa campanha, por exemplo, ela aborda todas as possibilidades da comunicação. Ela está no comercial da televisão, está na revista, mas ela está na rua, ela está numa competição, ela está na internet, está no interativo, está no YouTube. Esse profissional específico de agência, o cara que só sabe fazer um tipo de coisa, ele está praticamente descartado do mundo. É que no início, quando pinta umas coisas novas, pinta também junto uma certa luta de classes. Os novos dizendo agora está todo mundo obsoleto. E os já existentes dizendo não, isso na verdade é uma bobagem passageira. Eu acho que nenhuma das duas coisas está certa. Eu acho que as coisas são complementares. A publicidade é uma atividade que ela tem uma enorme capacidade de, no mesmo dia, lustrar e destruir o ego de um sujeito. Todo e qualquer publicitário ele pode ser aclamado e elogiado no período da manhã e recusado e destruído no período da tarde. Faz parte da nossa atividade. Se você não tiver uma formação particularmente fora da tua atividade mais sólida, pode te gerar ou insegurança ou uma pseudo-vaidade exacerbada e que no fundo é uma maneira de esconder a insegurança. Até para se proteger. Para se proteger. Alô, alô, W no Brasil. Tudo começou nos anos 70, em agências como Lince e DPZ. O estudante que não se formou aprendeu na prática a lógica da redação publicitária. Em 74, Washington ganha o primeiro Leão de Ouro em Cannes. Depois ele cria campanhas de enorme repercussão, como o Garoto da Bombril e o Cachorrinho da Cofap. Meu cachorro me sorriu latindo. Um pioneiro da moderna publicidade brasileira. A minha geração profissional, por exemplo, ela acabou beneficiária de um problema. As nossas condições de produção no início da minha carreira, de muitos colegas meus, eram muito ruins. E aí a gente teve que aprender a pensar muito simples, porque senão não dava para produzir. E normalmente no negócio de comunicação simples é melhor. Simples é mais parente do óbvio, do mais fácil. Então o difícil mesmo é você fazer coisas que todos entendam, mas que a todos surpreendam. Isso é difícil. Muito bem, até para homenagear o seu trabalho e ilustrar essa conversa, você consegue pensar alguns filmes que você acha que
que você acha que simbolizem isso? A gente está com uma campanha nova de Bombril, com as características ecológicas de Bombril. Esse com o Paulo Silvino, né? Esse filme que está junto com o Paulo Silvino é muito divertido. Cacique pescou peixe estranho no rio. Cacique não gosta de peixe estranho, não serve pra nada, não desmancha e estraga rio. Aqui dá a estrutura da Macan, hoje W Macan, o filme que está fazendo muito sucesso, sem dúvida nenhuma, é o filme de Mastercard com o Pelé. Isso a gente fez a reportagem aqui, né? Você chegou a participar desse de alguma forma? Ou quando Não, você esse chegou filme já estava em andamento na época que nós estávamos armando toda a coisa, o filme estava em andamento. Mas foi um filme muito feliz também, muito né? Bom, sensível, muito legal, né? Bonito. Para sempre existirão na vida de todas as pessoas coisas que não têm preço. Para sempre. Essa é uma dúvida que nós não precisamos ter. Então essa campanha é muito pertinente. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Mas vamos falar de futebol? Se você fosse contratado pela CBF para fazer uma campanha, você pegaria esse job ou acharia muito difícil vender essa seleção como uma provável campeã? Não, bom, a W Macan mantém uma postura que sempre foi minha, sempre foi da Macan. A gente não trabalha nem para campanhas políticas, nem de empresas governamentais. Hipoteticamente. Então a sua pergunta é muito hipotética. Olha, eu não vou... Eu acho que ao invés de dar uma opinião sobre a seleção do Dunga através da sua pergunta metafórica... Mas só o jeito de perguntar, o que você achou dessa seleção, Washington? Eu acho o seguinte, eu tenho a impressão seguinte, eu posso até não gostar e tal, mas eu tenho a impressão que a gente tem que reconhecer o seguinte, do que eu acompanho do Dunga, ele foi muito coerente com um fato. Ele não esconde que ele não sabe fazer de outro jeito. Ou seja, esse é o jeito dele. Se vai dar certo, eu não sei. Eu sei que eu vou torcer para que dê certo. Claro. Se é encantador para mim, não é. Até porque eu sou um torcedor de futebol que, apesar de ser fanático, eu tenho um critério que é muito curioso, porque eu sou Corinthians aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Kuala Lumpur, em Sydney, na Austrália e outros lugares. Mas quando eu não torço para o Corinthians, eu torço para a bola. Eu torço para o jogo. Então, por exemplo, eu sou um brasileiro que não tem implicância com os argentinos e com o futebol argentino, que eu acho bem jogado. Então eu não tenho problema nenhum num campeonato que não esteja o Brasil em torcer para a Argentina, se for o melhor time. Então eu olho o futebol desse jeito. Olhando desse jeito, o que eu percebo é o seguinte, o Dunga tem um método de trabalho dele, uma ideologia dele, um jeito dele, que tem que ser radicalmente do jeito dele. Eu acho que qualquer concessão que ele tentasse fazer, e por isso talvez ele não tente, ele tem a nítida consciência de que ele deixa de ser ele e não passa a ser outra coisa. Agora, para terminar, você não acha feio esse uniforme do Corinthians com esse excesso de marcas penduradas ali, parecendo um macacão de Fórmula 1? Isso se transforma em irreversível, né, por causa das necessidades econômico-financeiras. Mas precisa tanto assim, patrocínio embaixo do sovaco? Não, a verdade é a seguinte, aqui a gente está vivendo a pré-história da história do profissionalismo no futebol, o Corinthians tentando coisas e tal, mas o curioso é o seguinte, quando você está verdadeiramente profissionalizado no futebol, você pode até, e tendo bons resultados, abrir marca dos patrocínios, caso do Barcelona, durante tantos e tantos anos. Se não me engano, acho que o Ajax também joga sem patrocínio. Então é muito difícil o futebol, quando ele ainda está nessa transição, que ele precisa captar o dinheiro com um monte de patrocínio e tal, fazer as coisas tão direitinho. Ele nunca vai dizer que a camisa do Corinthians está feia. Washington, não, porque a camisa do Corinthians, seja qual for, é sempre bonita. Eu vou explicar uma coisa para você. Nós corintianos, a gente não reclama se a camisa está bonita ou se está feia, se a melhor camisa é a branca, se é a preta, se é a roxa, que nós corintianos estamos com a camisa do Corinthians, seja qual for a camisa, e estamos com a camisa do Corinthians até quando estamos sem camisa. Tá vendo só? É a segunda pele, né? Literalmente. O flamenguista também é assim. Mas o entrevistado sou eu elogio o Corinthians. O Corinthians é sensacional, aquele quadro é belíssimo, entendeu? Depois do Flamengo é o melhor time do Brasil. Washington. Obrigado. Você sabe que você é sócio proprietário deste programa. Você é um príncipe.